Há setores protegidos em Portugal onde a crise parece não ter chegado. Algumas empresas beneficiam de leis especiais que as protegem e lhes garantem lucros. Um dos setores que vive com rendas garantidas é o da energia. O convidado desta edição, o anterior secretário de Estado da Energia, obrigado por ter vindo. Então, essa é a questão que eu lhe coloco. Aquele é o custo real a que a eletricidade é produzida? Não é o custo legítimo, nem, na minha opinião, legal. Portanto, há excesso de rentabilidade em vários setores. Quando passei pelo governo tentei demonstrar isso. Aliás, a primeira coisa que nós fizemos foi perceber onde é que estávamos, porque tendo chegado ao governo no final de junho, quando foi formado, as notícias eram que para o final desse ano, de 2011 o cenário era muito preocupante. Já, mas era uma noção pela sensibilidade da minha equipa que conhecia bem o setor, e daí ter, já nesse ano, e muito rapidamente, no final de agosto, princípio de setembro, termos todo o processo legislativo para ser incorporado no Orçamento de Estado desse ano, que era a contribuição que foi falada nessa altura. Contribuição sobre as rendas excessivas dos produtores e distribuidores de eletricidade. Sim. Não estando naquela altura ainda quantificado tantas rendas excessivas, mas sabíamos todos, tínhamos uma sensibilidade, a minha equipa, de quais que havia excessos e, portanto, tivemos o cuidado de, com segurança, portanto, não exagerar e criar um mecanismo e várias medidas para que nós, no final da década de 2020, não houvesse déficit. Que as empresas estavam a ganhar demais por esses fornecimentos de eletricidade. Sim, nós sabíamos isso e toda a gente que está no setor tem consciência disso. Todos os operadores e toda a gente do setor da eletricidade em Portugal sabe que as empresas estão a ganhar demais. Com certeza. E até agora o Governo não teve capacidade de mudar isso? Até agora o Governo não teve alguma capacidade de mudar isso. Aliás, deixe-me aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, portanto, o Ministério da Economia, que é encabeçado por um ministro independente, tudo tem feito para... tem uma tarefa gigantesca, é um ministério gigantesco, e tudo tem feito para... é independente, é um homem sério, e, portanto, no que diz respeito à energia, tudo se tentou fazer. Portanto, não foi no Ministério da Economia que as coisas pararam ou não avançaram. Atribui a sua própria saída à pressão que existiu para que não fosse feito este trabalho de cortar as rendas excessivas de energia? Não, a minha saída é clara. Eu posso explicar muito rapidamente. Mas sei que não tem nada a ver com o Ministro da Economia nem com o Ministério da Economia. O que se passou foi que, depois daquela primeira tentativa da contribuição, a Troika mandava-nos, num dos items, mandava-nos determinadas rendas excessivas. Primeiro tentou aplicar um imposto sobre as rendas excessivas para que o lucro não fosse tão excessivo. Tecnicamente era uma contribuição, quer a construção do modelo, quer os pressupostos foram consensualizados. Nós achávamos que o consenso era muito otimista, eles achavam que o consenso era muito pessimista, mas houve um consenso. Depois, relativamente às medidas, enfim, a EDP dizia que se tinha demonstrado através disso que o sistema era perfeitamente equilibrado, não havia drama nenhum, etc. Perfeitamente mentira, ou pelo menos a sensibilidade está errada, porque neste momento, mesmo com aquilo que o Ministério da Economia conseguiu de corte, sim, Está-me a dizer que o Ministro da Economia disse que, com as medidas de cortes que tinham sido anunciadas há alguns meses, que se garantia que se chegasse a 2020 que sem praticamente déficit. Isso já não era verdade neste momento, já voltou à situação em que em 2020 haverá de novo um déficit gigantesco no setor da eletricidade. Na minha opinião e na minha convicção, e conheço bem o modelo, mas não tenho números atualizados, não tenho esses instrumentos,
mas por aquilo que eu sabia, pelas variáveis e por aquilo que eu observo, estaremos já por volta dos 3 mil milhões e vamos ultrapassar isso. Portanto, não foi resolvido o problema. O Governo não conseguiu resolver o problema das rendas excessivas no setor da eletricidade, que beneficiou um maior operador. De maneira nenhuma. E o país está em condições dramáticas, está numa crise dramática, e, portanto, as condições do Governo são das mais difíceis dos últimos anos. Dito isto, o senhor tentou fazer esse corte de rendas excessivas por um imposto, pela aplicação de taxa, não foi possível, teve que sair. Em bom rigor... Depois determinámos as rendas excessivas, porque Sim. A Troika nos obrigava a pedir ajuda internacional para me determinar os referenciais de benchmarking da indústria europeia. Para os espectadores perceberem as melhores práticas que levam ao melhor preço. A melhor remuneração que para aquelas tecnologias havia naqueles anos. Sim. Pronto, para poder comparar. Essa foi a parte internacional. A parte da PRE, produção de regime especial, eólicas renováveis, etc. Biomassa, etc. Pedimos ajuda a um consultor internacional, mas que está cá, que nos ajudou a determinar quais eram as rentabilidades que seriam adequadas para aquelas tecnologias de acordo com os tempos. Portanto, aquilo foi montado e o relatório foi feito. Portanto, até foi entregue ao Governo para se mandar para a Troika em finais de janeiro. Janeiro de 2012. 2012, já. E depois o relatório apareceu nas mãos de um dos operadores, do maior operador.